Tem muito para nos ensinar hoje. Ouvir a leitura de João capítulo 4, versículo 1 a 30, e depois da leitura nós vamos ver um pequeno vídeo. Um vídeo do Evangelho de João. A cena daquilo que nós lemos. E então iremos meditar na palavra. We will read from João capítulo 4, versículo 1 a 30. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos assistir um breve vídeo de 2 minutos. Chegou uma mulher da Samaria para... Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo de beber, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior que Jacó, não é?
Quem bebe dessa água terá sede de novo, mas aquele que beber a água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor viva, transformadora. E pedimos que esta imagem que tivemos na mente nos ajude a viajar no tempo, imaginar toda aquela situação, naquele contexto tão diferente do nosso, mas porque a Bíblia é a tua palavra viva, ela se aplica perfeitamente aos dias atuais e mesmo aos dias futuros, porque o céu passa, a terra passa, mas a sua palavra permanece para sempre. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou a inscrição da Bíblia, agora venha falar ao nosso coração, como autor dela mesmo, para que cada um possa entender conforme a sua necessidade o recado do Senhor para nós nesta manhã. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. O que me chamou a atenção, se nós voltarmos a nossa mente para os estudos anteriores, é que João começa com 2 contrastes muito grandes. Nós vemos no capítulo 3 um homem santo ao conceito de Israel, um príncipe dos judeus, príncipe não da corte, mas considerado um príncipe na palavra de Deus, um homem respeitado em Israel, fazia parte do Sinédrio, e eles só convidavam para o Sinédrio pessoas que, diante da sociedade judaica, eram consideradas pessoas não só versadas na lei, mas que tinham uma integridade incontestável. Uma pessoa considerada realmente uma pessoa que andava com Deus. E este homem se chamava Nicodemos. E ele foi a Jesus de noite. E vocês ouviram já a mensagem. E ele declarou que todo o Sinédrio sabia que Jesus era vindo de Deus, porque ele disse: nós sabemos que tu és. E ele representava o Sinédrio. Aqui nós encontramos no capítulo seguinte uma mulher, no outro extremo da linha. Nicodemos, um santo de Israel. Samaritana, uma mulher adúltera. Uma mulher que estava vivendo em pecado. Uma mulher que teve 5 maridos. E o que ela estava vivendo com ele agora, ela tinha roubado de outra. Porque falou: esse marido não é seu. Era marido, mas não era dela. E a mensagem do Evangelho foi a mesma, tanto para o homem versado na palavra de Deus, o homem religioso, como a mulher desprezada pela sociedade. Por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que não, para Deus não há acepção de pessoas. Não existe ninguém que possa dizer: não, eu sou bom, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, não bebo, não fumo. Você pode fazer uma lista. Mas a Bíblia diz que você é pecador. Você é pecador. Todos somos pecadores. E todos carecem da glória de Deus. A glória de Deus nada mais é do que a presença de Deus. Se você vai a Isaías capítulo 6,
A Bíblia diz que a glória de Deus enchia o templo quando o profeta Isaías entrou no templo. E a glória de Deus nada mais era do que a presença de Deus. Se você sai desse templo aqui, ele fica vazio. Mas quando o povo de Deus está presente, a glória de Deus está presente, porque Deus habita no meio do seu povo. Então todos carecem da presença de Deus na sua vida. E aqui estava Jesus, indo para a região de Samaria. Não era a cidade de Samaria, mas a região dos samaritanos. E a Bíblia diz que era necessário que ele entrasse em Sicar, na região dos samaritanos. Ele mesmo que orientava os seus discípulos a não irem de imediato aos samaritanos, porque os judeus tinham que primeiro ouvir o Evangelho e aceitar ou recusar o problema deles. Mas a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, não da nação de Israel, mas de Jesus, o judeu. Um judeu, conforme as profecias, porque Israel falhou. E tanto os samaritanos como os judeus precisavam do Messias. Tanto é que Jesus falou a Nicodemos. Se você tem a Bíblia, veja João capítulo 3, versículo 1 a 7. Que ele precisava nascer da água e do Espírito. E ele falou para a mulher samaritana: se eu lhe der da água da vida, você nunca mais terá sede. Então a mensagem era a mesma. Tanto um como o outro precisava da água viva. E Jesus é essa água. O Espírito Santo tem que nascer do Espírito. Ele disse isso a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. E Jesus explicou: se você nascer da carne, você continua sendo humano e perfeito. Eu estou falando de um nascimento espiritual, que vai além da natureza humana, uma coisa que brota do Espírito Santo de Deus. E para essa mulher ele deu a mesma mensagem que nós vamos ver a seguir. A mulher ficou maravilhada, porque ela disse: Senhor, como o Senhor pode ter essa água viva se o Senhor não tem vasilha para tirar? Quem tem a vasilha sou eu, o Senhor não tem nada. O nosso pai Jacó fez esse poço, e eu estava lendo, disse que tinha, eu não sei como conseguiram fazer um poço assim, mas cerca de 126 metros de profundidade. E no conceito, água viva é aquela água que corre no veio de água debaixo da terra, que acaba enchendo o poço, mas água viva. Então no conceito dela, ela pensou: a água viva, aquela que corre lá embaixo dessa fundura. Quer dizer que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que conseguiu fazer o poço, o Senhor consegue sem caneca tirar lá de baixo. Nada dessa água não pegando, não precisa mais ver aqui. Se foi ironia ou se foi um questionamento que para ela parecia absurdo, uma coisa é real: ela não estava entendendo ainda a mensagem do Senhor Jesus. E ela não entendeu por vários motivos. O primeiro é que ela disse: como sendo você judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. Duas coisas: um rabino jamais falaria com uma mulher, e muito menos de um samaritano. E um judeu jamais usaria vasilhas de um samaritano ou de um gentio. Eles consideravam impuro. Então, na cabeça da mulher, foi uma coisa simplesmente absurda. Como talvez para você seja absurdo que o pastor esteja falando que você é pecador, que Deus o ama e que você precisa se arrepender dos seus pecados, ou você não terá a vida eterna. Talvez você pense: não, mas Deus é amor, Deus ama todos. Sim, Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus ama todos até o ponto de nos dar o seu Filho, que nem sequer o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não entregará também com ele todas as coisas. Romanos 8:32. Sim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Mas Deus fez isso não é porque Deus quer exclusividade, é porque não tem outro caminho. A humanidade costuma pensar que todos os caminhos levam a Deus, e Deus vê que isso é um engano. Então Deus diz: há caminhos que para vocês parecem direito, mas são os caminhos da morte. Só há um caminho. E Deus então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, na pessoa de Jesus Cristo, e disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vem. Quem não quer Jesus não tem o Pai. Jesus diz: quem não tem o Filho não tem também o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. E os dois vêm e fazem morada nele. Então foi por isso que Jesus, e o texto de João diz
viu que era necessário passar por Samaria. Versículo 4. Você pode dizer por quê? Porque o caminho era mais curto? Era mais curto. Os judeus faziam um caminho toda a margem, bem comprido, bem longo, só para não cruzar por Samaria. Porque os samaritanos eram uma mistura de raças. Judeus que, quando no tempo do cativeiro foi enviado pagãos para viver em Israel e na Palestina, e eles se casaram com pessoas que adoravam outros deuses e acabaram se desviando da sã doutrina. Mas os samaritanos guardavam o Torá, o Pentateuco, eles eram fiéis nisso. E hoje ainda existe Samaria. Existem mais samaritanos fiéis ao Velho Testamento do que judeus no próprio Israel. Há samaritanos que ainda fazem o sacrifício do Velho Testamento, quando os judeus já não fazem. E eu não estou dizendo que está certo fazer, porque nós sabemos que o sacrifício maior é Jesus, e não há outro. Mas todo aquele preconceito que Israel tinha com os samaritanos não justificava. E quando diz que era necessário, não é porque o caminho era mais curto, mas porque Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a necessidade é porque havia uma mulher ali, desprezada de todos, uma mulher que carecia da água da vida, e Jesus sabia que ela estaria ali. A necessidade que eu e você precisamos ver é do ponto de vista de Deus. Então, até que o último hino desta manhã será: dá-me tua visão, Senhor. Nós precisamos ter a visão de Deus, não aquilo que achamos que é necessário, porque muitas vezes nos envolvemos fazendo muitas coisas. A Bíblia fala de Marta e Maria, duas irmãs, e uma delas achava que era necessário tanta coisa, e Jesus falou: uma coisa só é necessária: estar com Deus e conhecer a vontade de Deus. Porque se eu entrego o meu caminho ao Senhor e busco o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão solucionadas, Ele cuidará. Então, a necessidade é que havia essa mulher ali, e no cuidado de Deus, Deus é tão maravilhoso, que os discípulos foram à cidade fazer comprar comida. Jesus estava muito cansado e ficou à beira do poço. E o que tem o cuidado de Deus com isso? Se os discípulos estivessem com Jesus, jamais a mulher estaria chegando ali ou conversando com Jesus. Ela precisava estar sozinha. Quando eu falo do Evangelho para uma pessoa e vejo que tem vários amigos que estão perto e eu não sei o que eles creem, muitas vezes eu deixo de falar. Eu espero uma outra oportunidade. Sabe por quê? Porque às vezes um amigo daquela pessoa tem uma posição totalmente contrária ao Evangelho. E quando eu sair de perto, ele vai fazer de tudo para arrancar da cabeça daquela pessoa que eu falei. A Bíblia fala que é o que o diabo faz. Ele tenta arrancar a semente. A semente que cai na beira do caminho, ele vem logo tirar. Então nós temos que ter sabedoria. E Deus mostra que o plano mestre de evangelismo que você quer aprender está com Jesus. E ele estava ali. E ele fala para a mulher: mulher, dá-me de beber. Interessante, a sexta hora, no horário judeu, é meio-dia. Porque o dia, claro, começa às 6 da manhã. A sexta hora é o meio-dia. O meio-dia era um horário que ninguém ia buscar água. O calor era escaldante. As pessoas iam de manhã ou no final da tarde. Então, essa mulher foi buscar por quê? Porque ela era uma rejeitada pela sociedade. Ela foi na hora que as outras não estariam lá buscando água. Quem ia buscar água eram as mulheres. Tanto é que quando Jesus falou da ceia: vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Diga a ele onde é o lugar que o Senhor vai preparar a sua Páscoa. Por que Jesus disse isso? Porque homens não carregavam a água. Seria fácil saber qual é o homem. Quem ia buscar água era a mulher. Era o trabalho dela, cada um tem o seu trabalho, deles era esse. Só que ela ia meio-dia, quando não tinha ninguém. E em Sicar tinha água. Por que ela foi ao poço de Jacó? Porque certamente as outras não suportavam vê-la perto delas. Então ela fazia uma caminhada longa de 20 e poucos quilômetros até o poço para ir buscar água. Daí ela disse: Senhor, me dá essa água para que eu não precise mais voltar aqui. É claro que ela pensou como muitos pensam hoje:
vêm para as igrejas ou buscam o Evangelho para saúde, para trabalho, para bênçãos, para a vida material. Querem as bênçãos para o seu dia a dia, mas não querem um relacionamento com aquele que abençoa. E aí está me engano. Você não pode ter as bênçãos de Deus sem ter Deus na sua vida. Você pode receber respingos da bênção, porque quando um crente, um homem santo, uma mulher santa, uma família santa está convivendo com você, a sua vida acaba sendo abençoada por causa dessa vida. Porque essa pessoa, diz a Bíblia, é o bom perfume de Cristo. Ela é sal da terra, é luz do mundo. Mas você vai receber só uma amostra grátis do que é a bênção de Deus. Você só terá a bênção na sua vida quando você tiver um abençoador. E foi por isso que o Senhor disse que era necessário ele passar por ali, porque havia alguém que me amava. Como amar aquela mulher? Sim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E você sabe a qualidade do mundo que nós vivemos. O mundo de tal maneira que deu o seu filho. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quem ganha almas sábio é. Então veja o conceito de Deus. Então era necessário que Jesus passasse. Quando você for fazer as coisas do dia, procura saber se é necessário. Muitas vezes fazemos tantas coisas que são desnecessárias e acabamos não tendo tempo para ler a Bíblia, não tendo tempo para orar e não tendo tempo às vezes para ir para a igreja. A gente acha que estamos cansados no domingo e não vou para a casa de Deus porque eu estou cansado. Faz isso na segunda-feira, vê se o seu patrão te agrada. Mas porque Deus é bom, a gente sabe que Deus é bom. E todo filho abusa de pai, não é que é bom? Não é? É a nossa natureza humana. Só quando a cinta fala grossa é que a gente para e pensa. Porque às vezes com Deus é assim, mas sabe, a Bíblia diz que Deus repreende a todos quantos ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. Repreender é difícil, quem é pai bem sabe. Dói repreender. Mas se você não repreende, se cria um delinquente. E sabe, Deus não quer crentes delinquentes. Que vem para a igreja e canta bonito, diz que conhece a Deus, lá fora tem uma boca suja pior do que o incrédulo. Que quando põe uma garrafa de bebida, bebe que nem um porco. Nem o incrédulo bebe igual. E depois sai cantando e louvando a Deus. Israel fazia isso. E você vai ao livro de Isaías, Deus diz: quem requereu que vocês viessem diante de mim com o seu culto? Diz: eu tenho ânsia de vômito com o seu culto, porque o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Israel não me ouve. E nós cristãos temos a Bíblia, e o apóstolo Paulo fala em Coríntios que é para que nós possamos ver o que aconteceu com os crentes do passado, e sejamos alertas para não fazermos o mesmo engano. Então, Jesus é o modelo. Ele fez o que era difícil, não era fácil entrar em Samaria. Ele disse que uma vez enviou os discípulos para preparar a ida dele a Samaria, e os samaritanos recusaram, não deixaram ele entrar. Então ele sabia que não seria fácil. Mas falar o Evangelho de Cristo e viver o Evangelho de Cristo não é fácil. Você está fazendo uma escolha. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus não é daquela religião enganadora que você vem para o Evangelho e você para de sofrer. É mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. João 16:33. Então, quando Jesus falou da água viva, a mulher logo pensou assim: está falando uma coisa impossível. É uma forma poética de falar. Mas Jesus está falando da vida espiritual, do Espírito Santo. E ele fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você diz que crê em Jesus, mas do seu interior não flui aquela alegria, você precisa pedir para Deus o que está errado na sua vida. Porque no Salmo 51, o salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, chegou uma hora que ele falou a Deus: ó Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retira de mim o teu Santo Espírito. Por quê? A salvação ele não perdia, porque ele não pediu: não deixa eu perder a salvação. Porque Jesus diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. E Jesus não mente. Mas a alegria da salvação tem muita crente que já perdeu no caminho, já há muito tempo nem lembra mais. E depois quer dizer: é assim mesmo. Quando a pessoa se converte, ela fica cheia de entusiasmo, mas isso passa. Isso é conversa do diabo. Eu me converti em 68, eu tinha 15 para 16 anos e não passou até hoje. É questão de andar com Deus.
Ah, a fé do crente tem altos e baixos, depende de como você olha para Deus e como você olha para a sua vida, como você olha ao redor. Pedro, Jesus disse, vem, ele foi andou em cima da água, até que ele olhou as ondas e tirou os olhos do Senhor, e ficou aflito e afogou. Você pode escolher que tipo de vida você deve viver, mas a vida com Deus é uma vida de vitória. E era isso que Jesus queria oferecer para essa pobre mulher que ninguém amava, que ninguém queria. E talvez ela fosse bonita, não como a do filme, porque para ter tido 5 maridos devia ser uma mulher bonita, mas devia ser uma chata que nenhum deles aguentou, porque ela já estava no cesto que nem era dela. Não, porque às vezes tem mulher bonita, é muito linda, mas quando abre a boca, era melhor ficar com a boca fechada. Infelizmente, não é só mulher, homem também. Só estou dizendo porque o caso é de uma mulher. Quando chegar no homem eu falo para vocês. Mas pensa bem, ela teve 5. Tem moça orando a Deus para conseguir casar e não consegue. Essa aí teve 5. E agora estava no 6º. Essa mulher acreditava no casamento, viu? Porque tentou 3 vezes já. Mas a vida dela era de pecado. Eu estou brincando com uma coisa que realmente parece engraçada, mas lembra da cena? Ela foi num horário que ninguém ia. E ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise voltar mais aqui. Porque eu imagino que cada vez que ela tinha que caminhar com o poço, ela ficava pedindo a Deus para não ter ninguém lá. Para nenhuma daquelas mulheres conhecidas das mulheres que ela traiu, que ela roubou o marido, a encontrasse. E de repente ela vê um homem, e ela vê pela roupa vestida, que ele se veste como um judeu. Eu falei, aí tem problema. E de repente esse homem fala com ela, coisa que ela jamais esperava. E pede água de um vaso, de um samaritano, de um copo, que para eles era impuro, tanto por pessoa como vaso. E ela mais ainda, por causa do tipo de vida moral que ela vivia. Quando João escreveu que os judeus não se comunicam com os samaritanos, versículo 9, nós temos que compreender que João vivia em Éfeso, quando escreveu esse evangelho. Os judeus sabiam disso, mas eles estavam vivendo numa comunidade grega, uma comunidade de língua romana, língua grega, que não conhecia bem a cultura judaica. E muitas vezes você vai encontrar João falando a Páscoa dos judeus, as festas dos judeus, porque eles estavam vivendo num contexto agora fora de Jerusalém, fora da Judéia. E ele fala que os judeus não se comunicavam. Mas Jesus é aquele que quebra todo tipo de barreira. Ele quebrou a barreira do sexo. Ela era uma mulher e ele falou com ela. Ele quebrou a barreira da raça. Ela era samaritana e ele falou com ela. Ele quebrou a barreira cultural, porque ela estava vivendo uma vida que era ofensiva aos bons valores, aos bons costumes da sociedade, da família, fora da vontade de Deus. E ele quebrou a barreira da religião. Porque quando a mulher quis argumentar bem, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é no Monte Gerizim, porque foi assim que nossos centrais ensinaram. E o que disse Jesus? Eu digo a verdade para você, mulher. Chegará a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não neste monte que nós estamos de Gerizim, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Porque é esse tipo de adorador que Deus busca. O que Jesus estava mostrando? Que muitas vezes nós nos prendemos à religião, aquilo que recebemos de nossos pais, de nossos ancestrais, e não ao que a Bíblia ensina. E às vezes o que cremos, começamos a achar que já sabemos mais do que Deus, porque mesmo que a Bíblia diga, a gente não obedece, porque não foi assim que eu aprendi. Foi sempre assim, porque agora tem que mudar. Só que 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o Senhor diz, eis que faço coisa nova, acaso não percebeis? Porém caminho nos desertos e rios no ermo. É o Deus que nós servimos. Que graça tem ser religioso, ir para a igreja e cantar, e orar, e dar oferta, e depois ir para o inferno? Se não tem um relacionamento com Deus, é isso que acontece. Nicodemos
Mas se ele não nascesse de novo, ele estaria tão perdido quanto essa mulher. Porque para Deus não existe pecadão nem pecadinho. Todos pecaram. E não existe pecadão tão grande que não possa ser perdoado, e nem pecadinho tão pequeno que não precise de perdão. Ninguém é santinho. O Senhor diz: sede santo, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Então nós temos que buscar, irmão, e não despreze usar a Bíblia de vir à casa de Deus, porque tempo virá em que não teremos mais essa liberdade. O Canadá, pode crer, o diabo sabe como trabalhar. Não precisa de ditadura. Sorrateiramente as coisas vão sendo introduzidas na sociedade, a lei vai mudando, e quando você abrir os olhos, você não pode nem abrir a Bíblia nem falar de Deus. Porque está tudo aqui nesse livro. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Então, lembrem, esta mulher disse: dá-me de beber, eu não preciso voltar mais aqui. E Jesus em nenhum momento acusou-a, maltratou-a. Jesus, com muita sabedoria, disse: vai, chama o seu marido, vem aqui, vamos dizer assim, vamos conversar em família. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou a verdade, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. Não abusando, só mostrando que ele sabia. E foi isso que ela pôde perceber com quem ela estava, na presença de Deus. Não há o que você possa esconder de Deus. Deus conhece tudo. Ele conhece o que você está pensando agora. Se você está crendo ou duvidando, você sabe o que eu estou falando, eu não sei o que você está pensando. A Bíblia diz: quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem onde ele está, ou da mulher. Eu não sei o que está passando na sua cabeça. Agora tem um que sabe. Ele ouve o silêncio do seu pensamento. Ele vê a profundidade, o mais profundo do seu coração, seus sentimentos. E era necessário que você viesse aqui hoje, como era necessário que Jesus entrasse em Samaria. Porque Deus quer ter um encontro com você. Deus quer fazer coisa nova na vida do crente. E Deus quer fazer coisa nova na vida daquele que ainda não se converteu e precisa se converter. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Tanto o santo Nicodemos, como a desprezada samaritana, tanto um como o outro precisavam de Jesus. Tanto o samaritanismo, e palavrinha difícil talvez, o samaritanismo como o judaísmo, tanto um como o outro, não era nada sem Jesus. Os dois tinham o Pentateuco, escriram na Torá, mas não tinham o Messias. E Jesus disse: sou eu. E o que aconteceu? E eu vou chegando ao fim porque o tempo passa muito rápido. A mulher largou o cântaro de água, que ela veio buscar em 20 e poucos quilômetros, e foi correndo. Veja aqui a Bíblia, se você tem ela aberta.